Olá, olá, meus amigos. Vamos iniciar aqui a nossa live. Vamos conversar hoje sobre pensão por morte, mais precisamente aí a súmula 416 do STJ, beleza? E quem for entrando aqui na live, por favor, vai clicando no aviãozinho, porque hoje nós vamos conversar sobre pensão por morte, sobre súmula 416 do STJ. Show de bola? A doutora Fabiana entrou. Doutora Fabiana, tudo bem? A doutora Alice, vamos lá. Quem for entrando aqui na live, vai jogando o aviãozinho, que hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante na pensão por morte, que é a súmula 416. O meu amor entrou, meu amorzinho entrou, súmula 416 do STJ. Então, clica aí no aviãozinho, vai chamando seus colegas para a gente bater um papo sobre pensão por morte. Ei, doutora Fabiana, tudo bem, professora? Boa noite, boa noite. Clica no aviãozinho, vai chamando as pessoas aí, que nós vamos conversar aí sobre um tema relevante dentro da pensão por morte. E antes de nós ingressarmos no tema propriamente dito, né, antes de falarmos da súmula 416 do STJ, que diz respeito ali à pensão por morte, é preciso que nós entendamos os requisitos principais da pensão por morte. Exatamente. Quais são os requisitos da pensão por morte? Primeiro, é necessário que haja a figura do segurado, ou seja, o segurado falecido. É necessário que, ao tempo do óbito, aquele que faleceu esteja na qualidade de segurado, ou pelo menos ali, se não estivesse pagando o INSS ou não estivesse recebendo um benefício previdenciário, estivesse ali dentro do período de graça, artigo 15 da Lei 8.213. É necessário também que haja a qualidade de dependente, ou seja, aquele ente querido que ficou, é necessário que ele seja dependente daquele segurado falecido. Lembremos que nós temos 3 classes de dependentes e uma classe sui generis de dependentes. E é necessário que haja o evento óbito, ou pelo menos ali a morte presumida. Show de bola? Por que eu estou falando isso? Porque simplesmente esses requisitos, a falta de qualquer um deles, faz com que a pensão por morte não seja concedida. Se o falecido, ao tempo do óbito, não mantinha a sua qualidade de segurado, não adianta o dependente requerer a pensão por morte, porque essa pensão por morte ela vai ser o quê? Ela vai ser negada, porque é necessário o quê? A qualidade de segurado daquele que faleceu. Show de bola por aí? Beleza? Show de bola. Só que nem sempre a perda da qualidade de segurado do falecido vai importar em perda do direito do dependente. Nem sempre vai importar. Sobretudo com o advento da Lei 9.528 de 97. Né? Lembremos que existe uma súmula do STJ, que é a súmula 340, que para mim é a súmula mais importante da pensão por morte. Depois vem a súmula tema de hoje, que é a súmula 416, que diz que aplica-se ao tempo do óbito a lei em vigor ao tempo do óbito do segurado. Antes da Lei 9.528 de 97, né, aquela pessoa que perdia a qualidade de segurado, ela sempre, né, se o falecido perdeu a qualidade de segurado antes do óbito, os dependentes ficariam ali sem receber a pensão por morte. Com o advento da Lei 9.528 de 97, isso mudou. Sobretudo porque a Constituição Federal, né, lá no seu artigo 5º, salvo o melhor juízo, inciso 36, diz que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, não é mesmo? Então, aquela pessoa que adquiriu o direito de se aposentar e muito embora ela não
requereu a sua aposentadoria, né? Diz lá o artigo 102, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91, que essa pessoa, o Dr. Wagner, que essa pessoa, ela não perde o direito a perda da qualidade de segurado não atrapalha no direito de requerer sua aposentadoria. Isso também está no permissivo legal, artigo 3º, caput e seu parágrafo 1º da Lei 10.666 de 2003. O artigo 3º cabeça diz que a perda da qualidade de segurado, da Lei 10.666 de 2003, diz que a perda da qualidade de segurado não vai importar para fins de obtenção de aposentadoria especial e por tempo de contribuição. E no parágrafo 1º diz que não vai importar para fins de aposentadoria por idade, se o segurado, ainda que não tenha atingido a idade mínima necessária, atingiu o tempo de contribuição equivalente à carência de 180 meses, de 180 contribuições mensais. Muito bem, então nós temos lá, recapitulando, Lei 9.528 de 97, que trouxe a redação dada pelo artigo 102, parágrafo 1º da 8.213, temos igual permissivo no artigo 3º caput e parágrafo 1º da Lei 10.666 de 2003. Veja que aqui eu não estou falando de pensão por morte, veja que aqui eu estou falando de aposentadoria. Veja que já temos permissivo aí de que a perda da qualidade de segurado não importa para fins de concessão da aposentadoria. Beleza? Muito bem, tranquilo. Agora, entrando na pensão por morte, doutora Ana, tudo bem, doutora Ana? Entrando na pensão por morte, a própria Lei 9.528 de 97 também trouxe redação lá do artigo 102, parágrafo 2º da 8.213. Até então eu citei o quê? Eu citei o artigo 102, parágrafo 1º na 8.213, redação dada pela Lei 9.528 de 97, dizendo que a perda da qualidade de segurado não importa, né, para fins de concessão de aposentadoria. Boa noite, doutora. Para fins de concessão de aposentadoria. Mas na pensão por morte também nós temos esse permissivo legal. Um parágrafo abaixo, o parágrafo 2º, parágrafo 1º aposentadoria, parágrafo 2º do artigo 102 da 8.213, pensão por morte. Dizendo que a perda da qualidade de segurado, né, do segurado falecido antes do óbito, ao tempo do óbito, a perda da qualidade de segurado importa em perda do direito dos dependentes à pensão por morte. Aí vem a segunda parte do artigo, vem uma vírgula, salvo se já tiver adquirido o direito a uma aposentadoria. Percebe? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que o segurado falecido que adquiriu o direito de se aposentar, tá? E não requereu, não exerceu essa aposentadoria, é o que diz lá a súmula 416 do STJ, diz mais ou menos o seguinte: é devido à pensão por morte aos dependentes do segurado, que apesar de ter perdido essa qualidade, qual qualidade? Qualidade de segurado, preencheu os requisitos legais para a obtenção de uma aposentadoria até a data do seu óbito. E veja que fala de uma aposentadoria. Então veja, a pessoa, o João, pense você no João, pense você no José. Eu sou o Zé. Eu, Zé, adquiri o direito, né? Não, meu amor, eu sou o Zé, eu adquiri o direito de me aposentar. E exerci esse direito. Exerci esse direito e requeri a minha aposentadoria. Eu vim a óbito e vamos supor que eu deixei uma esposa como dependente. Dependente de esposa, dependente de primeira classe, não é mesmo? Eu vim a óbito. Vim a óbito e vou transformar a Sueli em minha namorada, vamos supor que a Sueli seja a minha esposa. Beleza? Eu vim a óbito. Adquiri o direito à aposentadoria e me aposentei. Ela, como dependente de primeira classe, vai se habilitar e vai dar entrada no pedido de pensão por morte. E vai receber a pensão por morte sem maiores problemas.
Ao passo que o João, meu amigo, também adquiriu o direito de se aposentar, cabeça branca aqui como eu, também adquiriu o direito de se aposentar, mas não exerceu esse direito. E te digo mais, João adquiriu o direito de se aposentar, não exerceu esse direito e, por ter adquirido o direito, o que ele pensou? Eu não preciso mais contribuir, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais contribuir para o INSS, porque eu já tenho o direito de me aposentar, posso requerer quando eu quiser. Só que o João veio a óbito, não contribuiu, passou o período de graça lá do artigo 15, beleza? E perdeu a qualidade de segurado. A esposa de João vai lá, se habilita, ok? Se habilita para pedir pensão por morte. O INSS vai lá e manda uma carta negando, dizendo que ao tempo do óbito João já não tinha mais a qualidade de segurado. Conseguiu pegar aqui? Beleza? Agora veja aqui a injustiça. Eu, Zé, adquiri o direito de me aposentar, requeri minha aposentadoria, ok? Minha esposa, ok? Foi lá, se habilitou e recebeu pensão por morte. João, meu amigo, adquiriu o direito de se aposentar, só que não quis exercer esse direito. Veio a óbito, a esposa dele foi lá e teve o benefício negado. Olha só a injustiça. Isso fere uma isonomia. E justamente por ferir uma isonomia é que a partir da Lei 9.528 de 97, ok? Lá no seu artigo 102, parágrafo 2º da Lei 8.213, a redação dada com a Lei 9.528 de 97, é que disse, olha, a perda da qualidade segurada ao tempo do óbito importa sim em perda do direito do dependente de requerer pensão por morte, salvo se ao tempo do óbito, ou seja, até a data do óbito, o segurado falecido adquiriu o direito para uma aposentadoria. Veja que a qualquer tipo de aposentadoria, inclusive a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, o que me leva a crer que aquele segurado que faleceu e que vinha tentando uma aposentadoria por incapacidade permanente e não conseguiu comprovar em vida, é possível a comprovação da invalidez post-mortem para demonstrar que aquele segurado falecido ele teria direito, se estivesse vivo, a uma aposentadoria por incapacidade permanente. Demonstrando isso, que existia incapacidade, nós caímos aqui em duas situações muito claras. A primeira, o direito adquirido à aposentadoria por incapacidade permanente, aplicando-se a súmula 416 do STJ, ou pelo menos aí artigo 15, parágrafo 2º, o estado de desemprego daquele segurado falecido, ou seja, podendo aumentar ali o período de graça. O que nós queremos aqui na pensão por morte é manter o quê? Manter a qualidade de segurado daquele que faleceu para fins de conseguir com que aqueles dependentes recebam a pensão por morte. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Então veja que a súmula 416 do STJ nada mais é do que a redação que foi dada pela Lei 9.528 de 97 ao artigo 102, parágrafo 2º. Nós temos também aí permissivo na Instrução Normativa 128, isso mesmo, Instrução Normativa 128 de 2022. A Instrução Normativa 128 de 2022, lá no seu artigo 186, parágrafo 2º. O artigo 186, parágrafo 2º da Instrução Normativa 128 de 2022 diz a mesmíssima coisa, ipsis literi, do que diz lá a súmula 416 do STJ, que diz a súmula 416 do STJ. O que diz mais ou menos lá o artigo 186, parágrafo 2º da IN 128 é que a perda da qualidade de segurado não vai importar para fins de concessão da pensão por morte, se ao tempo do óbito, se até a data do óbito, aquele segurado falecido reuniu os requisitos
para uma aposentadoria. Veja bem que essa súmula 416 do STJ, a partir da Lei 9.528 de 97, salva vidas. Salva vidas. Por que eu digo a partir da Lei 9.528 de 97? Porque lembremos, súmula 340 do STJ diz que aplica-se a legislação ao tempo do óbito do segurado. Então, me parece que se o óbito, ele na época se deu antes da Lei 9.528 de 97, não se aplicaria esse entendimento, ok? Porque a legislação foi mudada, houve a mudança a partir de 1997, ok? E aí vamos entender um pouco aqui sobre a questão. Veja que esse exemplo que eu dei de Zé e de João fere uma equidade, fere uma igualdade. Se o INSS ele concede a aposentadoria, veja que ambos adquiriram o direito de se aposentar, só que o Zé, no caso eu, requeria minha aposentadoria, e aí a minha esposa, eu vim a óbito, eu estou me matando aqui, a minha esposa vai lá e pede, eu também estou me matando e estou transformando a minha namorada em esposa, né? Para dar um exemplo aqui. Mas supondo que a Sueli, que é minha namorada, meu amor está aí, já fosse a minha esposa, ela ia lá e requerer a pensão por morte, não tinha maiores problemas. Ao passo que João, o meu amigo, que adquiriu o mesmo direito, a mesma aposentadoria, não requereu essa aposentadoria, não continuou contribuindo, porque na leiguice dele, ele entendeu que, olha, já que eu já tenho direito de me aposentar, eu também não vou mais contribuir não vou mais trabalhar, não vou mais contribuir, vou deixar esse negócio de pagar a contribuição para lá, vou guardar o dinheiro para mim viajar, para eu viajar, vou guardar o dinheiro para eu viajar. Foi o pensamento de João. Só que quando ele veio a óbito, o INSS negou a esposa de João o direito à pensão por morte sobre o quê? Sobre o fundamento de que houve o quê? Perda da qualidade de segurado. Vocês conseguem entender que existe aí um desrespeito ao princípio da isonomia? Ao princípio da equidade, da isonomia? Isso para mim fica muito claro. E é justamente para que não tenha injustiças como essa, é que houve a modificação na legislação, Lei 9.528 de 97, e isso foi sumulado também pelo STJ na súmula 416. Mas falando um pouquinho aqui sobre qualidade de segurado. A qualidade de segurado é um dos requisitos necessários para a pensão por morte. Não é mesmo? Qualidade de segurado, um dos requisitos necessários para a pensão por morte. E aí nós temos alguns tipos de segurados. Nós temos segurado obrigatório, segurado facultativo. Dentre os segurados obrigatórios, nós temos aqueles segurados cuja a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária não é dele, é de terceira pessoa por substituição tributária. Eu estou falando do segurado empregado, do segurado empregado doméstico, do segurado trabalhador avulso. Esse trabalhador avulso pode ser urbano ou rural, pode ser o portuário. Eu estou falando do segurado especial, aqui eu estou falando do trabalhador rural, do pescador artesanal, do mineiro de subsolo em regime de economia familiar, também é segurado especial. Beleza? Eu estou falando do contribuinte individual, que se divide em três. Contribuinte individual, que presta ali serviço à pessoa física, o antigo autônomo trazido pelo decreto 3048 de 99, a antiga figura do autônomo. Eu estou falando do contribuinte individual, que presta serviço à pessoa jurídica, e eu estou falando do contribuinte individual, que presta serviço, que é filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. No caso do contribuinte individual, aquele autônomo que presta serviço à pessoa física, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária é dele.
No caso do contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica, ele tem uma responsabilidade mitigada. Por quê? Porque a pessoa jurídica que o contrata é sim responsável por recolher a contribuição previdenciária, mas veja aqui, até as forças da nota fiscal de prestação de serviço, não é mesmo? Devendo ser complementado o restante se o serviço prestado for abaixo do salário. E nós temos o contribuinte individual afiliado à cooperativa de trabalho ou de produção, cuja cooperativa é responsável por recolher, efetuar esses recolhimentos, ok? Beleza? E por que eu estou dizendo isso? Porque saber da responsabilidade de efetuação dos recolhimentos é importante para fins de pensão por morte. Como assim, professor? Como que isso é importante e o que isso tem a ver com a súmula 416 do STJ? Olha, veja bem você. Quando nós estamos falando de um contribuinte individual autônomo que presta serviço à pessoa física, cuja responsabilidade de efetuar o recolhimento é dele, minimamente, para que a súmula 416 do STJ seja aplicada, ele deve efetuar o recolhimento a ponto de adquirir o direito a uma aposentadoria. Ok? Se ele tem ali contribuições em atraso, se ele deve recolher em atraso para adquirir, por exemplo, a carência necessária para uma aposentadoria, veja, por exemplo, que antes da reforma nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição. Qual que era a exigência da aposentadoria por tempo de contribuição? Além no caso do homem, 35 anos de contribuição, no caso da mulher, 30 anos de contribuição, 180 meses de carência. Né? Lembremos que carência não se confunde com tempo de contribuição e, sobretudo antes da reforma, que a contagem de tempo de contribuição e tempo de carência era feita de forma diferente. Antes da reforma, tempo de contribuição se dava a contagem em meses e a carência, antes da reforma, a carência, recapitulando, contando em meses, tempo de contribuição em dias, meses e anos, isso antes da reforma. Pós-reforma da Previdência, passou-se a confundir os institutos, porque tanto tempo de contribuição como carência passaram a ser contados em meses. Mas pegando ali uma aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma previdenciária, que exigia o tempo mínimo de contribuição de 30 anos mulher, 35 anos homem, com uma carência de 180 contribuições mensais, portanto 180 meses, o que dá 15 anos. Beleza? Um contribuinte individual autônomo, show de bola, contribuinte individual autônomo, recolhendo o INSS, mas algumas prestações ali ficaram em atraso. Né? Não houve o recolhimento e ele precisa desse recolhimento em atraso para fins de carência, para fins de contagem como carência. Aqui aplica-se o que? A súmula 192, o tema 192 da TNU, dizendo que a contribuição em atraso somente vai contar como carência se recolhida após paga a primeira contribuição em dia e que aquele cabra estivesse dentro da qualidade de segurado. Beleza? Dentro da qualidade de segurado. Então vamos lá. O contribuinte individual autônomo tem que recolher de uma forma em que ele minimamente tenha ali os requisitos para se aposentar. Por quê? Porque se ele adquiriu o direito de se aposentar e não requereu a aposentadoria, súmula 416 do STJ se aplica. Agora veja você como uma coisa interliga a outra. O recolhimento de contribuição previdenciária em atraso do segurado contribuinte individual autônomo nem sempre irá contar como carência. E aí quando ele efetua esse recolhimento em atraso, mas esse recolhimento em atraso, doutor Tiago, tudo bem? Esse recolhimento em atraso não foi dentro do período de graça, não contou como carência. Se não contou como carência, ele não adquiriu o direito de se aposentar. E se ele não adquiriu o direito de se aposentar, ainda que tenha tempo de contribuição, mas não tenha carência nesse nosso exemplo, não se aplica a súmula 416 do STJ. Então veja que é importante entender sim os tipos de segurados,
para fins de pensão por morte. É extremamente importante, porque a qualidade de segurado é um dos requisitos essenciais para a concessão da pensão por morte, né? Isso não ocorreria, por exemplo, com o segurado empregado, cuja responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária não é dele, é do empregador, por substituição tributária. Então, minimamente, para que a súmula 416 do STJ ela seja aplicada, minimamente, no caso do contribuinte individual autônomo, ele tem que ter recolhido as contribuições previdenciárias de uma forma em que essas contribuições, sim, contem para todos os fins: tempo de contribuição, carência, manutenção da qualidade de segurado. Ok? Show de bola? Beleza? Então veja que a súmula 416 do STJ é uma súmula de extrema importância, de extrema relevância, e pode salvar vidas. Eu vou repetir essa súmula: é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, qual qualidade? Qualidade de segurado, preencheu os requisitos legais para a obtenção de uma aposentadoria. Qualquer aposentadoria, seja aposentadoria antes da reforma, tempo de contribuição especial, por idade do professor e assim por diante, aposentadoria por incapacidade permanente. E como eu disse, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, se ela não foi reconhecida em vida, cabe o reconhecimento da incapacidade post-mortem, para demonstrar que ao tempo do óbito, se ele fosse vivo, ele teria direito à aposentadoria por incapacidade permanente, o que salvaria a pensão por morte dos seus dependentes, beleza? Porque aplicaria-se aí a súmula 416 do STJ. Nós vimos também que a súmula 416 do STJ, ela simplesmente copiou ipsis literis permissivo legal do artigo 102, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Beleza? Artigo 102, parágrafo 2º da lei, anotem aí se vocês quiserem, artigo 102, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, com a relação dada com a Lei 9.528 de 1997. Ok? Show de bola? Isso veio também por conta depois da Lei 10.666 de 2003, que no seu artigo 3º e parágrafo 1º diz que a perda da qualidade de segurado não importa para a obtenção de uma aposentadoria. Então veja que nós temos permissivo legal, né? Se o INSS ele nega, e qual que é a Bíblia do INSS? Qual que é a Bíblia do INSS? É a Instrução Normativa 128 de 2022. Ora, minha gente, artigo 186, parágrafo 2º da IN 128 diz que a perda da qualidade de segurado não vai importar para fins de concessão da pensão por morte aos dependentes do segurado falecido que tiver adquirido o direito de se aposentar. E vem o INSS negando o benefício de pensão por morte ao dependente, sob o fundamento que houve perda da qualidade de segurado, desrespeitando, pois, o artigo 186, parágrafo 2º da IN 128 de 2022. Então é necessário que vocês conheçam a legislação, é necessário que haja conhecimento da legislação, ok? Para que entrou a minha mãe, é necessário que haja conhecimento da legislação para que você possa rebater o INSS. Ora, o INSS ele insiste em negar benefício de pensão por morte
aos dependentes daquele segurado que, muito embora não tenha requerido a sua aposentadoria, adquiriu o direito de se aposentar. Para ficar bem inculcado na mente de vocês, né? Preste atenção no que diz a súmula 416 do STJ. É devida a pensão por morte, eu volto a repetir, é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, ou seja, apesar de ter perdido a qualidade de segurado, preencheu os requisitos legais para a obtenção de uma aposentadoria. É o chamado direito adquirido. A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Isso é respeito à Constituição Federal. Isso é respeito à Constituição Federal. E é justamente em respeito à Constituição Federal que a súmula 416 do STJ permite que seja concedida a pensão por morte aos dependentes daquele segurado falecido que até a data do óbito reuniu os requisitos necessários para a obtenção de uma aposentadoria. E não poderia ser diferente sob pena de ferir o princípio da equidade, o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Ok? Show de bola? Então é necessário, eu sempre bato nessa tecla, é necessário que vocês conheçam a legislação. Até agora aqui na live eu citei vários artigos de lei que dão supedâneo, que dão sustentação ao que diz a súmula 416 do STJ. Eu citei o artigo 3º, parágrafo 1º, o artigo 3º cabeça e parágrafo 1º da Lei 10.666 de 2003, dizendo que a perda da qualidade de segurado não importa, artigo 3º caput, para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição especial, e no parágrafo 1º, para fins de obtenção da aposentadoria por idade, se, muito embora não tenha adquirido a idade mínima para se aposentar, mas teve o tempo de contribuição necessário, equivalente à carência de 180 meses. Ah, mas professor, aqui está falando de aposentadoria, não está falando de pensão por morte. Eu sei, meu amigo, mas isso você pode utilizar mutatis mutandis também para a pensão por morte. Tá, eu falei do artigo 102, parágrafo 1º, Lei 9.000, com a redação dada pela Lei 9.528 de 97, que diz também que a perda da qualidade de segurado não importa em perdas do direito à aposentadoria. E aí, para a pensão por morte, parágrafo 2º do artigo 102 da Lei 8.213 de 91, com a redação dada por quem? Pela Lei 9.528 de 97, que diz lá, vou repetir, a perda da qualidade de segurado vai importar na perda do direito da pensão por morte aos seus dependentes, salvo, veja a segunda parte que é o que nos importa aqui, salvo se até a data do óbito o segurado falecido tivesse ali adquirido o direito de se aposentar, o direito adquirido. Veja que a súmula 416 do STJ, ela tem supedâneo legal. E não poderia ser diferente, eu bato na tecla de que se fosse diferente, imagine só, eu adquiri o direito de aposentar, requeri minha aposentadoria. Aí eu penso aqui o seguinte, alguém de vocês aí também adquiriu o direito de se aposentar. Vocês não requereram a aposentadoria, não continuaram pagando o INSS, e vem o INSS depois do óbito, vou matar alguém de vocês aí, beleza? Do óbito de vocês, os dependentes, seus dependentes, não teriam direito a essa pensão por morte. Isso seria injusto, né? Iria contra
a garantia constitucional do direito adquirido. Ia contra a garantia constitucional do direito adquirido. Isso vai contra o princípio da equidade na forma de participação e custeio. Pensando cá com os meus botões, a súmula 416 do STJ e toda essa legislação que eu disse aqui, como supedâneo para essa súmula 416 do STJ, vem respeitar o princípio da equidade na forma de participação e custeio. Por que eu digo isso? Professor, você está ficando doido? O que tem a ver princípio da equidade na forma de participação e custeio com a súmula 416 do STJ? Eu explico, meu amigo. Vamos pegar o exemplo aqui que eu dei. Eu sou o Zé. Esposo aqui da minha namorada. Amor, estou casando com você, tá bem, amor? Esposo da Sueli. Vamos supor que a Sueli seja minha esposa. Eu adquiri o direito adquirido de me aposentar. Requeri essa aposentadoria, gozei dessa aposentadoria, vim a óbito. Que nem nesta Capitinga, né? Morreu, vinha a óbito, a Sueli foi lá e o que ela fez? Dependente de primeira classe, se habilitou e pediu a pensão por morte. Não é mesmo? Show de bola, tranquilidade, Sueli está lá curtindo a pensão por morte. Ao passo que João, meu amigo, ele contribuiu da mesma forma que eu contribuí, adquiriu o direito de se aposentar, mas ele fez o quê? Ele não requereu a aposentadoria. Mas também falou o seguinte, já que eu já tenho direito de me aposentar, eu também não vou pagar INSS coisa nenhuma. Não vou pagar nada de INSS. Eu vou utilizar esse dinheiro aqui, para eu viajar, para eu passear. E parou de pagar o INSS, passou o período de graça do artigo 15, show de bola, está compreendendo, está pegando aqui, passou o período de graça do artigo 15 e perdeu a qualidade de segurado. E aí João morreu, veio a óbito, Nerso da Capitinga veio a óbito. João veio a óbito e aí a esposa de João vai lá e requer e tem uma grande surpresa quando esse benefício foi negado. Por que isso fere o princípio da equidade na forma de participação e custeio? Porque seria uma forma de forçar uma contribuição que já não era mais necessária pelo direito adquirido. E aí meu amor fala, prefiro curtir com você em vida. É só um exemplo, amorzinho, que eu estou dando aqui. Isso faz com que haja uma forçação aí de contribuição, quando já não era necessária. E veja que fere uma equidade, uma isonomia, uma equidade na forma de participação e custeio. Entende? A súmula 416 do STJ, ela veio dar aí justiça social, com supedâneos legais. Veja que não era nem necessário o STJ ter sumulado isso, tendo em vista que já tínhamos na legislação desde 1997. Desde 1997 já tínhamos na legislação de que a perda da qualidade de segurado não importa para fins de obtenção da pensão por morte, se aquele segurado falecido até a data do óbito adquiriu o direito de se aposentar. Show, tranquilo, show de bola, beleza. Então, há aqui uma súmula que, para mim, na minha opinião, depois da súmula 340, que fala do tempus regit acto, a súmula 416 do STJ é a súmula mais importante no direito previdenciário no que tange à pensão por morte. Ok? Tranquilo? Então é necessário, meus amigos, que vocês conheçam a legislação previdenciária. Conheçam a legislação previdenciária e diga INSS na sua Bíblia. Na sua Bíblia. Qual que é a Bíblia do INSS? IN 128 de 2022. Diz o contrário do que você está fazendo. Artigo 186, parágrafo 2º da IN 128.
Quando você conhece a legislação, você sai na frente dos demais. Então é necessário que vocês estudem pensão por morte. É necessário que vocês conheçam a legislação a fundo, para saber atuar. E é isso que eu estou me propondo aqui, numa série de lives que eu estou abrindo. Essa é a primeira de uma série de lives sobre pensão por morte. Pensão por morte do zero à expertise. A primeira de uma série de lives. Na segunda-feira, dia 4, agora segunda-feira, dia 4, nós vamos ter uma live com um convidado muito especial, muitíssimo especial, amigo meu do peito, o professor Tiago Albuquerque. Teremos uma live com o professor Tiago Albuquerque, dando a continuidade a essa série de lives que eu estou fazendo aqui. Beleza? Estamos aqui com 41 minutos de live. Eu acho que eu já esgotei tudo que eu tinha que falar sobre a súmula 416 do STJ. O que eu mais falar aqui já vai ficar sendo enrolation. Então, eu agradeço a presença de vocês que ficaram aqui na live, tiveram a paciência de me escutar, ok? Quero dizer que de hoje até o dia 27 de março, vamos ter uma série de lives conversando aí sobre pensão por morte. Show de bola, beleza, tranquilo? Até o dia 27 de março, vamos ter uma série de lives para falar sobre pensão por morte. E no dia 4, agora, de março, live com meu querido amigo e professor Tiago Albuquerque, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Eu vazei, meus amigos, até logo e tchau.